Olá, aqui é a Kaylen. No vídeo de hoje a gente vai dar uma sequência à nossa minissérie sobre Dynamo, que a gente utiliza essa programação visual tanto na automatização de alguns processos de projetos BIM, como aqueles que a gente realiza dentro do Revit, como também os processos de projeto generativo, que a gente utiliza com ferramentas de Generative Design. E nesse vídeo hoje a gente vai ver sobre code blocks, sobre blocos de código. Se você perdeu os vídeos anteriores dessa série, a gente já viu inclusive sobre numbers, sobre números, sobre strings, sobre caracteres de texto e também listas que englobam eles, e inclusive exemplos que a gente poderia utilizar de modo bem simples com a aplicação desses campos, desses nós de programação visual. Para que você consiga acompanhar os vídeos anteriores e também aqueles que eu vou colocar logo na sequência, não se esqueça de clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir e compartilhar nos botões logo abaixo, compartilhar principalmente para algum colega, algum amigo que se beneficiaria desse tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este, mas vamos lá! Eu estou aqui com o Dynamo Sandbox aberto e esse gráfico que eu estou utilizando aqui nesse Dynamo Sandbox, você pode baixar diretamente aqui do blog do canal. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no Code Blocks e seus equivalentes. Eu utilizei a versão de Dynamo 2.13 para gerar esse gráfico. Eu posso ver aqui no Dynamo sobre, daí eu vejo aqui a versão e também pacotes dos quais eles é dependente, inclusive aqui, por exemplo, a versão de Python que eu estou utilizando, e aqui eu posso aqui fechar. Daí algumas versões estão aqui em cima e algumas versões ele fica aqui no finalzinho perto do Help. E fora isso, tem um outro campo que, relembrando, a gente sempre trabalha com esses nodes em inglês, mas se for mais fácil de compreender, eu coloquei algum comentário sempre traduzido em português também. O Dynamo Sandbox que eu estou utilizando aqui, só relembrando, você pode digitar no Google mesmo, Dynamo Sandbox Download, que um dos primeiros resultados, eu cliquei aqui e já abri, você pode rodar até encontrar aqui a possibilidade de você fazer o download, seja aqui no Dynamo Builds, ou então ali no GitHub. Daí repara que no momento que estou gravando, tanto aqui no Dynamo Builds, como aqui no GitHub, ele vai ser o primeiro resultado que você pode clicar e baixar. Baixou, dá 2 cliques ali, abre a pastinha zip e executa, que daí você vai ter o executável do Dynamo Sandbox. Você pode também pegar e fixar ele ali no menu iniciar do Windows, para abrir ele mais facinho se você preferir. E aqui eu já estou com o Dynamo Sandbox aberto, e aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em como criar, só relembrando aqui o code block, o bloco de código, que a gente poderia criar, inclusive, por exemplo, uma lista, um list create, né, por exemplo. Eu poderia criar um number, por exemplo, e associar, ou então aqui um string também associar a uma lista, mas em vez disso eu poderia muito bem trabalhar com code block. Então, em vez de a gente procurar com o botão direito no vazio ou procurar aqui pela library, eu poderia dar 2 cliques no vazio, e eu começo a fazer um code block. Eu deixei aqui alguns exemplos de code block só para a gente parar para pensar e estudar um pouquinho nos principais. E inclusive como é que a gente poderia descobrir como criar eles de um modo mais facilitado. Então aqui por enquanto, então é só dar 2 cliques no vazio que você cria um code block. E aliás, né, tem gente que às vezes tem dúvida em relação a esse grupo. O grupo, por exemplo, eu vou fazer 2 code blocks aqui vazios e selecionei eles, e eu posso dar Ctrl G, que é a mesma coisa, Ctrl G é a mesma coisa que selecionar eles e botão direito do mouse em cima deles, pedir para criar um grupo. Daí quando eu crio um grupo, esse grupo ele é criado aqui, eu posso mover, posso clicar somente num dos elementos dentro do grupo e arrastar ele. Eu posso dar botão direito, posso dar 2 cliques e renomear, colocar o nome, né, desse grupo. E eu posso também dar botão direito em cima da corzinha desse grupo e trocar a cor, por exemplo, para cinza, por exemplo, para branco, igual estava a caixinha do começo, por exemplo, para pink. Eu posso pegar e trocar aqui a cor. Fora isso, eu posso também pegar e colocar um texto aqui para dentro, né? Então o texto seria Ctrl W, que é a mesma coisa que eu pegar e criar aqui no editar, criar uma nota, Ctrl W. E de Ctrl W eu posso colocar aqui uma nota. Às vezes eu deixo uma nota vazia, ou então eu coloco aqui insira o código de code block, né, por exemplo.
Acho que eu digitei errado, vou chegar mais pertinho aqui, né, code block, ok. Daí eu vou aqui selecionar se eu quiser incluir ele. Repare que ele já entrou. Nas versões mais recentes esse texto já está entrando aqui dentro do grupo. Se eu quiser desassociar, remover ele do grupo, ele fica aqui soltinho. Se eu trazer aqui para dentro, ele já entra. Daí ele vai mover junto. E se ele não estiver entrando, vou remover aqui de volta, eu poderia pegar, selecionar o grupo e esse código. Com Shift pressionado, eu adiciono a seleção. Eu dou o botão direito nesse que está do lado de fora e posso adicionar o grupo. E dessa forma, eu posso aqui mexer nesse grupo livremente. Esses são os grupos que eu estou utilizando aqui para organizar as informações. É porque senão fica um gráfico todo largado, né? Daí ele não tem nenhuma ordem específica. Seria só esse aqui uma dica. Esse aqui eu vou deletar. Então, só relembrando, Ctrl W é a mesma coisa que criar notas. Daí, se a gente selecionar alguns objetos ali e dar botão direito e pedir grupo, é a mesma coisa que tá Ctrl G de criar grupo. E aqui eu vou estar partindo direto ao que interessa, que são as listas, então, que dentro desse code block, se a gente colocar entre aspas, a gente vai colocar então uma string, um texto. É texto alfanumérico, né? Não seria somente letrinhas. Se eu botar números e caracteres especiais, ele é entendido, interpretado como se fosse um comportamento de texto. Daí uma escrita, em vez de ser, por exemplo, um número que me permitiria fazer operações aritméticas de somar, né, subtrair e assim por diante. Então eu tenho aqui, por exemplo, a letra A até a letra Z, que nesse range vai começar com a letra A e vai finalizar com a letra Z. E aqui eu tenho o step de um passo. Então, desse code block, quando eu passo aqui para esse range, eu estou no modo manual e eu vou mandar executar. Dessa forma, eu tenho essa lista que é criada com base nesse elemento aqui, com essas entradas de code block. Daí, dessa listinha, eu posso passar para uma lista que eu posso adicionar o item para o final, um item que aqui eu antes tinha 26 e agora eu tenho 27. Por quê? Porque eu adicionei esse item, eu coloquei entre aspas um espacinho em branco. Daí, esse espacinho em branco, repara, A, B, C, D, E, F até a letra Z. E depois disso, eu tenho o 26 aqui, que na verdade conta um a mais, né? Porque ele começa a contagem no zero. Daí, relembrando, o range faz isso. E ele termina aqui com 26, com aqui um a mais, contando com 0 a 27, então, dessa lista que eu estou visualizando. Agora, outro jeito também, se fosse com número. Daí, com range aqui, coloquei o número 10, o número 35, o número é sempre azulzinho, string é sempre nessa cor laranja. Daí eu tenho esse número 10 que ele vai iniciar no range. Eu tenho esse número 35 que vai finalizar esse range, esse alcance. E eu tenho aqui o step de um passo. Então eu gero essa lista que também é de 26 elementos igualmente. Essa lista que começa contando no 0 e termina aqui no 25. Por causa disso, então 25 mais 1 ali da numeração 0. Eu vou soltar aqui esse alfinete. E se eu quisesse fazer um list reverse, eu tenho a reversão da lista que começa contando do 35 e vai em direção ao 10. Em vez de fazer ali do 10 em direção aqui ao 35, como estava aqui antes. 10 até 35. 10 até 35. E aqui a gente tem ela revertida do 35 em direção ao 10. Então, nesse processo, se eu quisesse verificar, fazer um watch aqui, eu veria exatamente essa reversão numérica dessa lista. Então, aqui a gente iniciou esse processo com code block. Nada me impediria de eu fazer aqui um string, por exemplo. Outro jeito de fazer seria com string. Eu posso clicar mais uma vez, trouxe para cá. E eu poderia pedir aqui um number, né, por exemplo. Daí o number, eu posso trazer o number aqui. Nada me impediria de fazer isso daqui. E aqui acho que eu vou colocar, vai em minúscula mesmo. Daí eu poderia pegar e trazer para cá, trazer esse aqui e trazer esse para cá. E o resultado, repara que o resultado seria o mesmo. Daí se eu desse aqui o run, né, o executar, a única coisa que eu coloquei minúscula, então ele ficaria aqui minúscula. E se eu adicionasse nessa listinha aqui, o espacinho em branco também ele ficaria aqui minúsculo. Se eu colocasse aqui com caps lock, aqui, e aqui também, inclusive, ele ficaria igual o code block que eu criei aqui rapidamente. E para entrar cada um essas possibilidadezinhas, eu coloquei aqui ponto e vírgula. Então eu vou aqui executar de novo. Repara que ele está aqui também.
e que seria a mesma coisa de eu fazer então com code block, que seria muito mais rapidinho nesse caso, em vez de eu pegar strings e numbers. Então eu vou executar aqui e o resultado está ali mantido então. Então o code block ele agilizou aqui a formação de listas com strings e listas também com números, e fora isso eu poderia estar vendo aqui outros exemplos de code block, que é o que a gente usa bastante, né, que é o point by coordinates, ponto por coordenadas. Então a sintaxe típica de um code block seria sempre o objeto e o método, né? Por exemplo, um ponto que ele é criado pelo método de coordenadas, né? O 0,0,0. Aqui neste caso foi o 10,0,0, que ele está visível bem aqui, né? No eixo X ele andou 10, no eixo Y ele andou 0 e no eixo Z ele não se elevou. Então é bem esse pontinho aqui. Se me deu dúvida eu posso clicar e repare que ele acende de levinho. Acho que ele está muito aqui, eu vou só alternar para trazer ele mais de pertinho. E repare que ele acendeu este daqui. Daí eu posso clicar que ele acende. E esse ponto aqui no X, se eu quisesse verificar o valor é 10. E o code block, eu poderia pegar e gerar um ponto ali com o valor X também, que seria o valor 10. E verificar o X desse ponto. Seria a mesma coisa que a gente pegar essa sintaxe, procurar aqui por point X. Só digitar X que eu procuraria. Acho que X não deu, então eu vou procurar point. Ponto X, por exemplo. Eu traria esse ponto. Ou então eu poderia fazer aqui esse code block, 2 cliques e colocar pt.x, que é a mesma coisa. Ele também obteria o valor x daquele ponto por coordenadas. Outro jeito de a gente trabalhar com code block seria pedir os nodes. Então, o node number, ele é igual colocar aqui o número. Daí seria igual dar 2 cliques e colocar o número 2. Daí o outro jeito seria, por exemplo, 1.00, seria igual colocar o code block 1.0, por exemplo. E um string que eu criasse, ele seria igual eu escrever aqui, entre aspas, um string. Por exemplo, se eu colocasse aqui um string. E aqui o boolean, o verdadeiro ou falso, seria só eu colocar aqui true ou eu colocar aqui false. Então, se eu quisesse, inclusive, fazer um code block com todos eles aqui combinados, né, o 2, o 1.0, o string, o true e o false, eu poderia, então, pegar e separar, combinando eles com ponto e vírgula. Ponto e vírgula me permite fazer essa quebra de ele entrar numa outra linha, e cada uma dessas linhas, ela tem um valor de expressão que eu posso pegar e clicar para imputar, para conectar ali numa outra entrada de um outro node. Então a gente tem aqui o valor de cada uma dessas linhas que a gente pode trazer. Novamente, repare que o número no code block vai ficar azul, a string vai sempre ficar nessa cor laranja, e aqui o verdadeiro e falso, os booleanos, ficarão sempre nessa cor amarelo claro. Fora isso, o code block a gente pode criar expressões, por exemplo, x igual a 2, daí a gente vai trazer então o valor do x para colocar em algum outro lugar que ele vai preencher com o número 2. A gente poderia fazer, se fosse letra A, a mesma coisa, daí eu vou imputar esse valor do A, que ele vai ser igual o valor 1. Eu poderia fazer uma continha, 1 mais 2 igual 3, daí eu posso colocar o valor que está nessa linha 1, né? 1 menos 2 igual menos 1, então posso colocar o valor dessa primeira linha de code block como menos 1 para preencher algum outro lugar, por exemplo, um ponto por coordenadas. Assim por diante, eu poderia fazer uma multiplicação, valor aqui das expressões matemáticas simples, e aqui 1 dividido por 2, 0,5, então eu posso fazer aqui continhas também com code block, mas novamente aqui a gente está com as expressões então que a gente poderia realizar. Daí a gente tem aqui as incógnitas. Se você quiser usar uma incógnita determinada, por exemplo, criar uma equação simples, eu poderia fazer x mais 7, e daí neste caso, depois eu vou conseguir imputar esse x em algum outro lugar. Ele não tem um valor determinado, ele é nulo. Agora, se eu colocasse em algum outro lugar, depois eu trouxesse, por exemplo, um ponto por coordenada, em que eu determinasse ali os outros valores para conseguir chegar no x, dele colocaria o valor, né? Por exemplo, se fosse resultado igual a 10 nessa continha, então o x, por exemplo, poderia ser 3, né? 3 mais 7 igual a 10. Então, se eu tivesse aqui, mesma coisa, se eu quisesse criar o x mais y, aqui por enquanto está nulo, mas se eu ligasse em alguma outra sequência, lista, coordenada, linha, daí eu poderia criar ele com base nesse valor x e com base nesse valor y, que inclusive eu consigo entrar. Por exemplo, se eu colocasse aqui o número 3, daí eu vou colocar 3 mais 7, e daí eu teria que vou colocar aqui o resultado para executar. Daí aqui eu já teria 10. Aqui o x mais o y, que ele seria igual a 3.
Eu vou executar porque eu estou no modo manual. Executei, dei 3 mais 3 igual a 6. Aqui eu vou tirar e vou voltar a executar e ele vai ficar nulo, então. Daí, se eu quisesse depois pegar essa saída aqui e colocar em algum outro lugar, por exemplo, um ponto, daí eu poderia, um ponto por coordenada, alimentar com esse valor. Aqui também eu tenho, da mesma forma, um outro code block, que eu tenho o Z, eu tenho o Y, eu tenho o X, o Z, aqui o Y mais Z, esse X vezes Y, aliás, e o X menos Y, que eu poderia colocar cada um deles em algum outro lugar. E repara que as variáveis, as letrinhas que a gente colocou aqui para compor uma equação, todas elas a gente pode imputar, colocar um determinado valor, que inclusive pode ser gerado com code block. E aqui também, se eu quisesse expressões absolutamente igual, absolutamente diferente, maior do que, menor do que, maior ou igual ou menor ou igual, é só pegar e digitar. Lembrar que o símbolo do diferente, que a gente coloca esse símbolo matemático aqui, daí, quando a gente faz programação, essa exclamação com símbolo de igual, que seria o símbolo do diferente que a gente utiliza. A grafia dele em programação seria essa. Agora, na sequência, a gente teria aqui o watch, se quisesse ver aqui o resultado também. Daí, só lembra de executar para a gente ver aqui o campo, ok? Daí, o watch, ele tem o watch, que é o watch de valor que a gente digita, e se fosse geometria, ponto, linha, a gente podia até usar o watch 3D. Daí seria só clicar e criar ele, que eu vou pegar e deletar, que ainda a gente não está aqui vendo exatamente geometria, a gente está vendo valores, dados, informações. E aqui a gente tem o ponto por coordenada, um outro clássico que a gente sempre utiliza. Daí, se eu quisesse fazer pelo nozinho, eu poderia tanto aqui dar o search, como aqui botão direito, pedir o point by coordinates, só digitar point, que ele encontra aqui by coordinates, e eu poderia utilizar ele. Outra possibilidade seria eu pegar aqui e dar o code block e digitar exatamente desse jeito. Ponto, né, point by coordinates, e colocar entre parênteses x, vírgula, y, vírgula, z. E colocar aqui o ponto e vírgula para ele quebrar essa linha. Então, depois eu poderia imputar esse elemento em algum outro lugar. E repara que aqui ele está 8, né, esse ponto aqui em cima, está 8 no x, 8 no y, 8 no z. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, agora eu vou fazer diferente, vou colocar o número 1 aqui, dois cliques no vazio número 1. E daí eu queria pegar e criar aqui no x, no y e no z. Vou aqui executar, daí eu já criei esse pontinho aqui. No x, no y e no z. Agora, se eu quisesse converter isso aqui num code block, eu poderia aqui também colocar point by coordinates. Daí colocar aqui x, y e z. E igualmente daria certo. Vou aqui imputar, né? Ele está reclamando que está sem os valores. Esse aqui, por exemplo, eu vou deletar. E repara que ao rodar e executar, acho que eu digitei errado, é by coordinates, daí ele é sensível a caps lock. Vamos lá, by coordinates. Agora sim ele entendeu e eu vou executar para ele fazer aqui o pontinho. Por exemplo, no 1,1,1, o pontinho ele está bem aí, nessas coordenadas. Então a gente poderia criar então esses pontos, seja pela caixinha, pelo node point by coordinates, ou através do code block. A única coisa é que ele é sensível a minúsculas e maiúsculas. E aqui a gente tem listas a gente já trabalhou. Podia ser, por exemplo, essa lista de 2,5,7, repara que daí cada uma delas, nesse conjunto, vai entrar cada uma delas como sendo ali um item dessa lista. Daí se eu tivesse lista dentro de lista, aqui repara que também, deixa eu só clicar aqui no vazio para mostrar. Ele criaria uma lista dentro de uma outra lista, hierarquicamente, tipo quando você tem a pastinha no Windows, aí você clica ali para abrir a pastinha, para fechar. Aqui a gente tem essa pastinha dentro dessa pastinha. E quando a gente tem code block aqui de fazer string, eu coloco aqui que a string 1 é igual a string 1, né? Por exemplo, ele preenche ali o 1. The string 2 seria igual ali a str2. E assim por diante, para depois eu fechar esse conjunto de string 1, string 2 e string 3, que é o que eu tô vendo aqui embaixo. E eu poderia pegar e puxar eles em separado, se for o caso. Lembrando que esse em laranja, entre aspas, seria sempre um texto, uma string. E aqui também, né, se eu quisesse esse conjunto, que ele é composto de números, e essa string de letra A, eu poderia fazer dessa forma então.
Senão ele vira uma incógnita, como se a gente fosse usar ele ali numa equação. Igual a gente estava vendo até agora há pouco, essas incógnitas aqui, por exemplo, aqui o x, o y, aqui quando ele não está entre aspas, ele é entendido como se fosse uma incógnita de uma equação. Aqui não, aqui é uma string, é um texto. E aqui a gente pode também fazer raiz quadrada. Se você quiser fazer a raiz quadrada, por exemplo, você poderia colocar sqrt. Daí se eu procurar por sqrt, eu encontro aqui a raiz quadrada. Eu posso usar ela, vou deletar. E outro jeito seria a gente fazer por code block. Daí, se a gente quiser executar dessa forma, pode. Escrever dessa forma também ele dá. Raiz de 25 é 5. Aqui também, raiz de 25 é 5. E se eu quisesse utilizar dessa forma aqui, deixa eu só ver. Daí, sqrt seria de squared, seria a raiz quadrada. Quando a gente precisar colocar um input, a gente pode colocar como def, né, definir como squared, como raiz quadrada. E se eu precisasse colocar uma linha de explicação, eu posso colocar duas barrinhas ali, barrinha de divisão, eu consigo colocar um texto de explicação. Se eu precisar colocar, depois de definir, colocar um retorno, daí eu posso aqui colocar um retorno, por exemplo, de input vezes input, 5 vezes 5, por exemplo, e dessa forma a gente obter aqui o fechamento de aqui um code block para a gente pegar e fazer um número vezes ele mesmo, ou seja, ali um exponente. Aqui mais embaixo a gente tem aqui o nó para o código, que esse nó para código a gente poderia então criar aqui por ponto para coordenada, e eu poderia criar dessa forma aqui. Agora, um jeito de a gente descobrir seria fazer uma seleção primeiro e com o botão direito do mouse no vazio, a gente selecionar Node de Code. Então, como assim? Eu vou selecionar esse aqui primeiro, pegar esse aqui, selecionei, vou guardar ele no meu Ctrl C, e aqui eu vou dar Ctrl V e trazer ele mais para fora aqui. Daí, com esse Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz esses elementos, eu posso agora, com o botão direito do mouse no vazio, estou com eles selecionados, se não, por favor, seleciona eles. Vou dar botão direito do mouse no vazio, e repara que a gente pode pegar o nó para code, Node to Code, né? Nó para code. Na tradução virou nó para code, então vou voltar aqui, nó para code, né? Igual ele está aqui nessa versão, ok. Daí repara que ele fez aqui esse nó para code, que o ponto 1 é igual ao point by coordinate 8,8,8. E daí, se eu executar, ele cria aqui esse ponto, adivinha, nessa coordenada 8,8,8. Aqui eu vou fazer mais uma vez um pouquinho diferente. Eu tenho essa seleção que eu estou guardando no meu Ctrl+C. Eu vou dar Ctrl+V e colocar ela mais para cá. Daí, na sequência, o que eu vou selecionar vai ser só esse point by coordinates, que eu vou dar agora botão direito do mouse no vazio. E aqui eu vou escolher o nó para code, né? O node para node de code. E daí, repara que ele fez exatamente, muito parecido, né? Ele escolheu aqui o point by coordinates, o número por número por número, que a gente pode pegar e criar aqui. Se eu pegasse, e aqui eu vou dar Ctrl+C só deste elemento, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou trazer para cá e vou desconectar, ou seja, clicar aqui e clicar no vazio para desconectar. Se eu selecionasse, cliquei 2 vezes no vazio sem querer, vou deletar ele. Se eu clicasse esse point by coordinates, botão direito no vazio, estou com ele selecionado, botão direito do mouse no vazio, e pedir node de code, nó para coordenada. Então, repara que ele vai convertendo aquilo que eu tenho na minha seleção, que eu posso selecionar de botão direito do mouse no vazio, eu posso mudar aquele node para code block. Então, aqui eu posso trocar ele para um bloco de código, aqui livremente. Então, aqui foi o exemplo daquilo que a gente usa bastante, o ponto por coordenadas. Mesma coisa aqui, então, se eu pegasse e convertesse dessa outra forma, ou deste outro jeito também. Um range, por exemplo, que a gente usa aqui, se eu convertesse ele, se eu quisesse escrever, eu podia escrever só dessa partezinha em diante. Ou então, eu podia converter aqui, só mostrar, vou selecionar Ctrl+C e vou dar aqui um Ctrl+V. E aqui com ele selecionado, se eu desse botão direito do mouse no vazio e pedisse aqui Node to Code, nó para código. Repara que ele dá esse valorzinho, que seria a mesma coisa que se eu não quisesse a determinação dele ser um T1, eu poderia igualmente fazer funcionar
só com esse valorzinho aqui. E, inclusive, se eu quisesse tirar ele dessa proposição de lista, eu poderia até tirar o entre parênteses, já que é uma hierarquia única de range que eu tenho aqui. E esse aqui, igualmente, também funcionaria. Então, a gente pode usar alguns nodes e testar eles. Mesma coisa que sequence. Eu vou pegar essa sequência aqui, Ctrl C, vou colar aqui no vazio. E vou dar botão direito do mouse no vazio com esses dois selecionados. Se eu pegar e pedir o Node to Code, nó para code, repara que ele cria exatamente essa sequência. Exatamente essa sequência que cria esses 8 aqui também. Ou seja, aqui esses 8, aliás, eu tenho que executar, né? Senão ele não mostra. Cliquei aqui no executar do modo manual. E aqui repara que eu tenho esses 8 elementos que começam no 0 e vai até o 8 com step de 1. Daí seria exatamente aqui essa mesma possibilidade que eu tenho aqui também. Nessa opçãozinha aqui também eu tenho 8 elementos com step de 1. Esse aqui eu vou deletar. E aqui também eu tenho esse mesmo resultado. Mesma coisa a sequence, mesma coisa a range. Então aqui também, se eu quisesse toda essa seleção, que ela tem um range de 1 até 10 com step de 1. Eu tenho aqui 10 elementos no total. Daí, na sequência, eu vou fazer o get index, vou pegar o get item at index, eu vou pegar o item através do seu índice, e eu vou querer pegar aquele lá que está, por exemplo, como quinto lugar. Então, o quinto lugar daquela listinha seria o número 6. Não sei se deu para reparar, mas eu posso travar aqui, e eu vou pegar então, em quinto lugar aqui, eu tenho o número 6. Daí, dessa lista, que eu peguei, então, o quinto lugar, que seria ali o sexto, na sequência eu posso fazer um transpose. Por exemplo, pegar e transportar ele para ali da coluna, passar para aquela linha 0. E ao fazer transpose, principalmente às vezes quando eu preciso dessa organização invertida numa tabela de Excel, eu tendo a fazer isso. E dessa forma eu teria aqui essa lista que faz o transpose dessa sequência, desse alcance, desse range. Se eu quiser selecionar tudo isso daqui, Ctrl C, e depois pegar e dar Ctrl V, botão direito e fazer Node to Code, eu obteria um resultado muito semelhante a esse aqui que está aqui embaixo. Então, se eu quiser estudar, fazer primeiro ele com nodes, né? Agora eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, eu vou trazer aqui para fora, e para obter esse resultado muito parecido com isso, eu vou selecionar tudo menos o List Transpose, vou dar botão direito do mouse no vazio, e vou agora criar aqui o Node to Code. E repara que exatamente isso daqui, eu vou até mostrar aqui lado a lado, repara que foi exatamente isso que eu criei, e se eu executar, eu obteria também o mesmo resultado que está aqui em cima também. Então tem gente que aos pouquinhos treina primeiro com Node, e se precisasse fazer um Node to Code para encurtar talvez a quantidade de nodes, daí a gente poderia fazer até dessa forma. E aqui inclusive ele tem aqui esse range de 1 até 10 com step de 1, e ele tem aqui nesse segundo tempo, nessa segunda entrada, o list, que a gente vai obter o item naquele índice, que seria na lista, ali a gente conseguiria pegar o quinto item, que seria o número 6. Então, ou seja, ele funciona absolutamente igualzinho. Essa explicação simplificada de Code Block, se você quiser baixar, eu estou deixando ela disponível aqui no blog do canal, daí qualquer coisa dá para acessar também embaixo desse vídeo. Se você estiver fazendo junto, observando esse vídeo, não se esqueça de salvar. Caso queira comentar algo que você percebeu em relação aos Code Blocks em relação a esse vídeo, ou colocar recomendações futuras, você pode colocar também embaixo nos comentários. Espero que você tenha curtido. Bons projetos e nos vemos na próxima então.